pessoal, espero que todos vocês estejam bem. A gente começa a conversar um pouquinho agora sobre a Primeira Guerra Mundial. Como vocês podem ver aí na tela, a Primeira Guerra Mundial não foi chamada de Primeira Guerra naquela época, mas sim da Grande Guerra, né? Ela durou de 1914, foi até 1918, e ela inaugura o século XX, e é de fundamental importância para que a gente compreenda toda a sociedade moderna, a sociedade contemporânea. É fundamental que a gente entenda por que aconteceu a Primeira Guerra, ela é fundamental para entender o nosso cotidiano, é fundamental para entender também a Segunda Guerra Mundial, uma vez que as razões, né, as causas da Segunda Guerra estão também diretamente relacionadas à Primeira Guerra Mundial, tá bem? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre as causas do conflito. Esse tema vai ser dividido em 4 pedaços, né, em 4 trechos de vídeos. O primeiro trabalha as causas do conflito, depois antecedentes, as fases da guerra e, por fim, o fim do conflito. E, por último, nós vamos ter aí um quiz para falar um pouquinho, para testar um pouquinho os nossos conhecimentos. Tá? Quando a gente fala das causas da guerra, em geral, a gente pensa sempre no assassinato, né, do Francisco Ferdinando, que é o arquiduque do Império Austro-Húngaro. O assassinato do Francisco Ferdinando, ele foi o estopim deste conflito. Mas a Primeira Guerra, as causas da Primeira Guerra estão intimamente associadas a 2 processos anteriores à Primeira Guerra. O primeiro deles é o imperialismo. Então, nós já conversamos um pouquinho. Essas nações, né, inicialmente o Reino Unido, a Inglaterra, passa pela primeira Revolução Industrial, modifica todos os seus processos de produção. No final do século XIX, não apenas a Inglaterra, mas outras nações, como a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, passam também por outros processos, por novos processos, novos desenvolvimentos industriais. Esse processo do fim, né, meados do século XIX, final do século, é chamado de Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, ela traz novas formas de produzir, novas tecnologias, o desenvolvimento em diferentes aspectos, né, da indústria, dos conhecimentos científicos. E essas nações que passam por esse processo, por esses novos processos de desenvolvimento, vão passar também a ter novas necessidades, no sentido de que para produzir, para colocar em prática essas novas tecnologias, eles vão precisar de 3 elementos que nós destacamos aqui e que vulgarmente nós chamamos de 3 M's. O primeiro, matéria-prima para a produção dessas novas tecnologias e desses novos produtos, agora em grande quantidade, já que essas novas tecnologias permitem o aumento da produção. Então, se a produção aumenta, é necessário também ter uma maior quantidade de matéria-prima para manter essa produção. Precisamos ter também mão de obra barata, que não vai ser a mão de obra escrava, tá? Essa mão de obra, o ideal para essa indústria em desenvolvimento é uma mão de obra livre e assalariada. E o fato de ser livre está intimamente ligado ao terceiro elemento. Então, a gente precisa de matéria-prima, a gente precisa de mão de obra barata. E por que essa mão de obra deve ser livre, assalariada e não mão de obra escrava? Porque o terceiro elemento é que esses países que passam pela Segunda Revolução Industrial vão precisar de mercado consumidor. E escravo não consome, porque escravo não tem
salário. Então, é importante que essa mão de obra, ainda que receba uma pequena quantidade, mas ela receba um pequeno salário para que ela possa consumir, para que ela tenha condições de consumir o produto que essa indústria em desenvolvimento está produzindo, tá bem? Então, essas novas necessidades vai gerar a busca de territórios. Por quê? Porque essas nações que se desenvolvem, elas não têm tudo aquilo, né? Todos os produtos, toda a matéria-prima, toda a mão de obra, todo o mercado que elas precisam nos seus próprios territórios. Então elas vão começar uma busca, né, por novos territórios, em conquistar novos territórios. É onde entra toda a disputa, toda a partilha da África e a partilha da Ásia entre essas nações que se desenvolveram. Qual é o problema dessa partilha? A Alemanha, o Império Alemão e a Itália são países que se unificam tardiamente. Eles se organizam internamente e economicamente depois que as outras nações europeias. Então, no momento em que esse mundo vai ser dividido, né? O momento que esse território africano e o território asiático serão efetivamente divididos, os melhores territórios já estão sob domínio dessas nações europeias que se desenvolveram, principalmente o Reino Unido. Né? O Reino Unido era o império onde sempre estava sol, era assim que eles diziam, porque a Inglaterra, o Reino Unido, tinha possessões em todos os lugares do mundo. Então, sempre em algum lugar que era dominado pelo reino, né, pelo Império Britânico, era dia em algum momento, pois ele dominava territórios em todos os continentes. Então, quando a Alemanha e a Itália entram nessa disputa, esses territórios já estão praticamente todos divididos, os melhores territórios estão divididos, o que vai gerar uma certa insatisfação por parte desses territórios que vão se sentir prejudicados nessas disputas imperialistas. Tá? Essa divisão de territórios em função do imperialismo é a primeira e principal justificativa para os conflitos que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Tá bem? Outro aspecto muito importante que a gente tem que citar aqui, que é muito relevante, que está intimamente associado com as disputas imperialistas, é a autodeterminação dos povos. Então, muitos desses territórios na Europa, mesmo na Europa, estavam dominados por nações politicamente mais organizadas, como era o caso, aqui vocês podem ver no mapa, do Império Austro-Húngaro. Tá? Então, o Império Austro-Húngaro ele dominava todo um território, mas que era povoado por diferentes grupos étnicos. Um desses grupos étnicos eram os eslavos, né? Povos que não desejavam estar sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Tá? Esses povos eles tinham uma proximidade étnica, cultural, política, eles tinham interesses mais aproximados com os grupos que viviam aqui na Sérvia. Inclusive, um dos desejos desses povos era se tornar independente do Império Austro-Húngaro, era se libertar do domínio do Império Austro-Húngaro e se unir à Sérvia e formar a Grande Sérvia. É o que nós chamamos de pan-eslavismo, né? É um movimento nacionalista que desejava aí a união desses povos, né, formando a Grande Sérvia e que esbarrava diretamente no interesse do Império Austro-Húngaro, que desejava a dominação de todo esse território. Gente, vale a gente ressaltar
que esses interesses estão sempre associados às questões políticas e econômicas desses territórios, que são territórios extremamente ricos, né? Então, essa dominação de territórios, esse desejo de se unir a um grupo, de se libertar de outro, né? O fato dessas nações desenvolvidas não desejarem essa libertação, manterem o domínio sobre esses territórios, estão sempre entrelaçados com questões econômicas, com o domínio de territórios ricos em minérios, em saídas para o mar, né? Então, esses conflitos que a gente costuma chamar de disputas imperialistas, eles estão associados diretamente a esses interesses econômicos desses países europeus que estão aí se formando e que estão aí se organizando no início do século XX, tá bem? Então, basicamente, as duas principais causas que levam a este conflito estão aí dispostas nesse nosso bate-papo inicial, as disputas imperialistas e a autodeterminação dos povos.